Oiê! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade de expressão. Esse é um vídeo da minha lista, né, de filosofia, que eu sempre faço da educação. Então hoje eu resolvi fazer uma lista de uns vídeos que eu vou fazer sobre filosofia, só para esclarecer algumas questões que vão todos os dias na mídia ou no nosso local de trabalho. Que hoje em dia, gente, está muito difícil a gente expressar, mesmo que a gente fala assim, hoje há liberdade de expressão, mas está muito difícil a gente se expressar. Toda hora que a gente está se expressando, alguém fala, cuidado com a sua fala, olha o que você falou. Então, todo momento alguém está ali te futucando com medo que você seja processado. Mas afinal, gente, o que é a liberdade de expressão? Hoje a liberdade de expressão, gente, ela é utilizada tanto para defender alguém ou para atacar. Mas o que é liberdade de expressão? O que é o discurso de ódio? Eu posso realmente, gente, dizer o que quiser? Então, gente, a liberdade de expressão é o direito que toda pessoa tem de expressar livremente suas opiniões e pensamentos pessoais por meio da linguagem, linguagem tanto oral, escrita, artística ou qualquer outro meio de comunicação. E é fundamental, gente, na existência da liberdade de expressão na democracia, na sociedade. E é o que as pessoas precisam para ter acesso à informação que lhes permita participar da vida pública e também deve ser seu direito de se expressar, de falar sua opinião. Criamos, gente, novas formas de dizer e pensar, que expandem o que compreendemos e praticamos. Como a liberdade, é claro, né? O conceito de liberdade de expressão, gente, surgiu lá na Grécia Antiga, quando as pessoas puderam finalmente expressar suas opiniões, a burguesia, né? Tudo isso. Mas durante o governo do presidente Vargas, a liberdade de expressão, como eu vou dizer, era como algo da Constituição e desapareceu. A censura foi usada para impedir a reprodução e publicação de certas informações, até de canções, né? Isso tudo foi feito, foi censurado. Então, a liberdade de expressão, ela foi, na verdade, censurada. Bom, mas a Constituição de 1967, para suprimir a liberdade na estrutura militar, não aboliu o princípio da liberdade de expressão. Mas, no final, apenas aqueles que dizem que a ordem pública e os bons costumes podiam ser livremente expressos. Mas agora, na Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, essa que nós temos que respeitar todos os dias, ela dá outras garantias de liberdade de expressão e censura. Lá no artigo 5º, se eu não me engano, a expressão de atividades intelectuais, culturais, científicas e de comunicação é livre na Constituição. Não há limite para a liberdade de expressão. Mas na prática, as coisas são bem diferentes, gente. Então, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso me expressar do jeito que eu quiser. Aí a gente vai no porém. Porém, o que pode acontecer quando eu me expresso livremente? O que pode acontecer, gente? Quando eu me expresso livremente, por mais... Deixa eu ver como que eu posso falar.
É uma questão muito complicada, porque por mais que você fale sobre o seu alvo de fala, o seu alvo de fala é bonito e também pede uma resposta para isso, inclusive um risco judicial. Por quê? Vamos colocar o Danilo Gentili. Ele é humorista, né? Ele foi livre para se expressar, tanto para criticar. Aí ele fez lá para aquela. Esqueci o nome dela agora, gente. Ah, do Rosário lá. Então, o que que ele fez? Ele usou umas palavras como falsa, né? Fez várias calúnias e ele foi processado. Então, a outra pessoa tem, eu posso falar o que eu quiser. O meu alvo é o quê? Só que se tiver uma pessoa aí que se sentiu ofendida pela minha opinião, o caminho vai ser judicial. Então, eu também tenho que estar o quê? Eu tenho que estar preparado. Quando eu falo o que eu quiser, eu também tenho que estar preparado para o outro também gostar ou não do que eu falei e usar como arma, né? E onde a expressão não pode participar, não pode entrar, não pode violar os direitos fundamentais das outras pessoas. Daí o racismo, né, gente? A homofobia, qualquer tipo de imoralidade não é liberdade de expressão. Só que ultimamente nós estamos assim lidando no nosso dia a dia com situações grosseiras mesmo. As pessoas, elas estão assim, a todo momento elas estão impondo respeito pela sua fala. E aí você não está falando nem, você nem está ofendendo às vezes, mas a pessoa acha que foi ofendida. Então, é muito complicado. Nossa, às vezes, por causa da liberdade da expressão, as pessoas estão usando isso ao seu favor para judicializar a sua opinião. E aí, você às vezes corre o risco de ir lá gastar um dinheiro que você nem tem, se aborrecer por causa de que certas pessoas não têm um diálogo com você. Às vezes ela escuta o que você está falando, não dialogou com você e se sentiu ofendida. Às vezes você está conversando com uma pessoa e num ambiente coletivo, é claro, e você ali está, às vezes, desabafando de uma situação que ocorreu no seu dia a dia. Outra pessoa está ouvindo e, pela sua fala, se sente ofendido. Então, achou que você teve um comportamento que não foi legal. Então, e às vezes, até por não gostar de você, a pessoa quer usar a liberdade de expressão em seu ataque, na verdade. Porque ela se sente ofendida por não gostar de você. Tudo que aquela pessoa faz, ela se sente ofendida. Eu tive uma situação, vou dar um exemplo da minha vida. Eu tive uma situação neste ano. Eu fui a um velório e lá a pessoa assim, tinha uma pessoa que ela chorava muito. Nossa, mas ela chorava. Chorava, então o sentimento dela ali de tristeza naquele momento, e você via até o padre, quando fez a celebração, ele acabou colocando essa situação que é a passagem da morte, né? E foi, mas a pessoa ali chorava, 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 chorava. E a pessoa chorava tanto, gente, que todo mundo ficava assim: meu Deus, essa pessoa tem que ser medicada, ou não pode nem ficar nesse ambiente aqui do momento. Porque velório é aquele negócio, né, gente? Por exemplo, tem mãe, quando vela um filho, geralmente ela prefere fazer o quê? Ficar até na sua casa, nem ir para o velório. Porque ela está num momento de tanta tristeza, tamanha tristeza, que ela se fica lá, ela quer ficar na sua casa, sozinha, no seu quarto. Mas, então, às vezes a mãe faz isso, esposas fazem isso,
vão lá 1 minuto, voltam, não vão para o enterro. E cada um, claro, tem os seus sentimentos. Chora muito, chora pouco. Tem pessoas que elas não conseguem nem chorar. Tamanho bloqueio que deu até ali nas lágrimas. Mas é claro, gente, não dá para mensurar tamanho de sofrimento de ninguém. Existem pessoas que elas sofrem muito por situações comuns do dia a dia. Outras pessoas, no momento de tristeza, se silenciam e ficam no seu eu, não choram, mas estão ali no seu sofrimento. Então não há para mensurar num velório a morte de ninguém. É claro que a pessoa que está viva ali sentindo. Mas voltando à liberdade de expressão, e todos ali naquele envolto, naquele momento, que era um momento de muita tristeza, havia esse choro muito grande. E passou aí o tempo, aconteceu o enterro, passou muito tempo. E aí, num belo dia, eu vejo uma situação que aconteceu. Aquela pessoa que ali chorava naquele momento, chorava muito, o que ela fez? Ela parou de chorar e começou a atacar as pessoas. E ela encontrava com uma pessoa e ela encontrou com uma pessoa que era próxima do morto também, né, do falecido. E ela colocou umas palavras na pessoa. Ela foi tão forte nas falas que ela teve, e ela chegou a falar para aquelas pessoas que o marido dela tinha falecido devido àquelas pessoas que eram próximas a eles, os familiares. E foi falando para cada uma daquelas pessoas. Eu só assisti aquilo. E no momento eu até, depois de um tempo, eu não falei nada com aquelas pessoas, mas ali houve uma liberdade de expressão. A pessoa, ela foi livre para expressar os seus sentimentos. Porém, as outras pessoas que estavam envolvidas ali naquela expressão dos sentimentos dela, poderiam ter aberto processos judiciais, né, para conseguir até um dinheiro, alguma coisa à parte. Por quê? Porque aquela pessoa também estava invadindo o sentimento dos outros. O meu sentimento não é maior que o da outra pessoa. E eu tenho que ter, para eu falar do outro, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter clareza. Agora, quando eu não tenho clareza nem dos meus sentimentos, eu jamais posso colocar o sentimento do outro em risco, as atitudes do outro em risco. Então, gente, a liberdade de expressão, ela veio para quê? Para que a gente possa se expressar, mas tomando cuidado, percebendo o que é importante para mim e para o outro também. O respeito à integridade moral, quanto à democracia, se expande, se tornando mais inclusiva. A liberdade de expressão, quando se fala em democracia, tem que alcançar mais pessoas. A liberdade de expressão se torna um pretexto hoje em dia para difamar, ofender, inestimável por isso. É uma dica boa para você que quer se expressar. Exercer esse direito sem ofender ninguém. Perguntar isso que eu vou falar. E pergunta isso que eu vou falar. O que eu vou falar influencia pessoas na conversa e propõe um diálogo ou exclui as pessoas e dependendo da resposta que eu vou ter? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Todas as vezes que você quiser se expressar, você vai pensar o seguinte: a minha fala está influenciando pessoas? A minha fala ofende pessoas? Então, gente,
isso que eu tenho que fazer, pensar no que o outro pode estar sentindo com a minha fala. A minha fala vai excluir alguém? Entenderam, gente? Então, liberdade de expressão é isso. Eu posso falar tudo, expressar o que eu penso, a minha opinião. Mas tem um contraponto. Tudo que eu penso não pode excluir e nem difamar alguém. Então, isso que é liberdade de expressão, tá bom, gente? Porque a liberdade de expressão quer dizer tudo que eu quiser falar. Porém, eu tenho que entender que o que eu falo não pode excluir e nem difamar alguém. Tá bom, gente? E fica aí, foi muito bom falar um pouquinho sobre o que eu penso e sobre o que é liberdade de expressão. Até mais!